Olá, sou Fernanda Brito, psicóloga e terapeuta TFT, e hoje eu quero conversar um pouco sobre a questão do perfeccionismo e o sentimento de vergonha. Começando a falar sobre o perfeccionista, o que é o perfeccionista? O perfeccionista é aquele ser humano que se perdeu na busca pela excelência daquilo que ele faz. Buscar a excelência naquilo que a gente realiza é algo muito importante para todos nós que trabalhamos, todos nós que vamos executar, fazer um almoço, a gente busca a excelência. O perfeccionista é aquele que deseja tanto a excelência, mas que não aceita que o processo de excelência passa pelo acerto e pelo erro. E que o processo de excelência, como eu estou dizendo, é processo. Então, ninguém chega a fazer tudo até perfeito sem ter passado, por acertos e erros. Então, o perfeccionista é aquele que tenta controlar tudo. Porque ele acredita que se ele controlar tudo, tudo vai dar certo, que se tudo estiver perfeito, ele não vai correr um grande risco, que é a não aceitação, que é o olhar, fugir desse olhar que ele tanto teme, de julgamento e o olhar de inadequação que aquela postura ou aquele erro, ou aquela fala inadequada pode ter gerado para ele. Então, o perfeccionista não lida com isso. E aí o perfeccionista é uma pessoa que sofre muito, porque é impossível a gente não errar. É impossível a gente não estar nesse mundo, porque a gente não nasceu sabendo, Todas as experiências que a gente tem sempre uma gama de acertos e de erros que são inerentes a todo o processo de desenvolvimento, de aprendizagem. E o perfeccionista, ele sofre demais. Por quê? Porque como ele tem um olhar sobre ele, um tanto quanto duro e julgador, ele teme que as outras pessoas também que observam esse fracasso dele, ele teme o olhar dessas pessoas seja igual ou até pior do que o dele em relação a julgar, se apontar e a não ter até mesmo misericórdia em relação a esse processo de acerto e erro, bola dentro e bola fora. O perfeccionista, ele sofre porque ele só deseja a bola dentro. Então, quando vem uma bola fora, ou seja, quando vem um erro, desencadeia todo um processo, às vezes de autopunição, às vezes de autodesvalorização. E se a gente for parar e pensar, como é que nasceu um perfeccionista? Quando é que a gente acaba tendo atitudes perfeccionistas, Quando é que a gente cai no perfeccionismo? Se a gente for ver, muitas vezes esse perfeccionista da vida adulta de hoje foi lá na infância uma criança que teve no seu processo de formação, de desenvolvimento, talvez um olhar das figuras que o cuidaram, dos pais, os educadores, talvez eles focaram muito mais o erro do que o processo de aprendizagem decorrente daquela situação que foi vista como erro. Quando essa criança, vamos pensar como uma criança, teve essa visão, então ela apresentou o projeto dela, e quando ela apresentou o projeto dela, houve muito mais a crítica, o erro, o apontamento de que você é inadequado, Porque a criança faz uma confusão ali, não é o meu projeto que é ruim, sou eu que sou ruim. Eu desenvolvo daí um sentimento que é muito comum da gente falar até na vida adulta e na infância também, que é a vergonha. E o que é a vergonha? A vergonha nada mais é do que o medo de eu não me sentir aceito, de eu me sentir inadequado. O medo que eu tenho de me sentir desconectado, ilhado, rejeitado e não merecedor do olhar e do reconhecimento de afeto ou merecedor do amor das pessoas que estão ao meu redor. Então, quando a gente sente muita vergonha, a gente tem uma tendência, então, de entender que se eu errar, eu tenho que fazer tudo muito certo, porque se eu errar, podem não gostar de mim. E aí entra-se um ciclo muito pesado, como eu estava dizendo lá no início, o perfeccionista, ele sofre muito. Por quê? Porque não há possibilidade da gente fazer nada, sem ter erros,
Mas se eu tive uma experiência lá atrás de quando eu errei, eu fui duramente criticado, eu me senti muito mal comigo e eu não gostei do sentimento que eu fiquei lá atrás, seja na infância, na adolescência, todos os registros que eu tenho de me sentir inadequada, de me sentir não suficientemente boa, muitas vezes faz com que a gente se torne na vida adulta, né, esse perfeccionista que constrói como que um muro para justamente evitar com que as pessoas tenham acesso a quem verdadeiramente essa pessoa é. Então ela tenta sempre mostrar que ela tá certa, que ela tá adequada, que a ideia dela foi boa. Quando ela faz alguma coisa, ela precisa sempre da confirmação de que ela foi boa. Então, a vergonha que essa criança experimentou lá atrás, ou adolescente, se ela não for cuidada, né, ela pode fazer um efeito devastador, né, na vida dessa pessoa, principalmente quando ela vier na vida adulta e quando ela vier para o mundo do trabalho, né? Porque no mundo do trabalho a gente realmente, né, a gente vai aprendendo dia a dia. Eu lembro quando eu saí da faculdade, 5 anos de faculdade, eu não sabia nada. E eu acho que o primeiro paciente que eu atendi, hoje eu gostaria muito, hoje com 24 anos de formado, eu gostaria muito que ele voltasse a me procurar hoje, por exemplo, porque eu acho que hoje eu sou uma Fernanda muito melhor do que eu era quando eu me formei. Mas eu agradeço muito até os pacientes que passaram comigo no início, porque através dos meus erros eu fui aprendendo e hoje eu sinto que eu me, né, muito mais capacitada para atender e ainda continuo errando. O grande desafio é o quê? O que eu faço quando eu percebo como eu erro, né? Então, esse processo, né, de julgar-se e de não aceitar a nossa vulnerabilização, né? Todos nós somos vulneráveis, ninguém sabe tudo, né? E quando eu não aceito o meu lado vulnerável, que é onde está o meu erro, que é o meu lado sombra, como eu costumo dizer, né? Toda roupa tem um lado direito e um lado avesso, né? O lado da costura ninguém anda mostrando, mas é justamente o lado dessa costura que está por trás aqui da minha roupa que sustenta um lado direito bonito. A gente precisa integrar, né, esses dois lados que todos nós temos, né, de acerto e de erro. A vergonha, então, é um sentimento que se você é uma pessoa que fica o tempo inteiro dizendo, ai, não, tenho vergonha disso, ai, eu tenho vergonha, esteja atento. Será que não está na hora de você se permitir um pouco mais, de você entender que acerto e erro faz parte e que se um dia é verdade, você foi, se lançou, achou que estava abafando e de repente as pessoas te apontaram e disseram que você estava sendo muito inadequada, puxa, naquela época pode ser que não te trataram legal, mas não é justo hoje você continuar se tratando com esse mesmo olhar que te deram e que te causou tanta dor lá atrás. Então, pensa um pouquinho, né? Às vezes, se você é um perfeccionista hoje, né, é porque você tem muita vergonha ou teve alguma situação na sua vida onde te apontaram de uma maneira inadequada. Então, tá na hora de superar isso, né? Tá na hora da gente conseguir gostar da gente com aquilo que a gente é e fazer aquela jura que eu costumo falar aqui para os meus pacientes no consultório, né? Gostar da gente como a gente é, fazer o casamento com a gente, que é, né? A gente faz jura quando a gente casa, eu sou casada, eu fiz a jura de na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Gente, essas juras a gente precisa fazer, né? Para a gente mesmo. Eu prometo me amar e me respeitar por todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos meus acertos e nos meus erros, né? Nas minhas bolas dentro e nas minhas bolas fora. Eu juro, né? Permanecer me amando e fiel a mim, né? Em todos os momentos, né? Em todos os dias da minha vida. A gente precisa fazer esse juramento. E para que a gente, então, consiga se desvencilhar do peso que é o perfeccionismo, eu preciso acolher, então, né? E olhar, sim, depois eu vou fazer um TFT, tá ficando já muito grande o vídeo, para a vergonha, né? Para que todo mundo possa se libertar da vergonha. E se libertando da vergonha, eu vou me libertar deste medo de não ser aceito. E eu me libertando desse medo de não ser aceito, eu vou aceitar os meus erros e eu vou buscar então a excelência das coisas e não o perfeccionismo, né? O perfeccionista sofre, então vamos deixar de ser perfeccionista, vamos acolher os nossos erros. A gente está num processo de aprendizagem aqui nessa vida, então a gente precisa realmente, sabe, ficar do nosso lado, né? E ser muito mais amoroso com a gente, tá bem? Fica aí a minha reflexão, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer um vídeo com TFT para vergonha, eu prometo.
Até mais!